Bem, propriedade das potências, tá? É uma revisão, a gente já viu bastante coisa sobre isso. Mas aí, vamos lá. Vocês têm o produto de potência, tá? Produto de potências de bases iguais. Um produto de potência de base igual, você repete a base e somos expoentes. Então, como exemplo, A elevado a 5 vezes A elevado a 3. Dado a letra aqui como sendo um número real, no produto de potência de mesma base, você repete a base e somos expoentes. Então aqui a gente teria 5 mais 3, e aí o resultado seria A elevado a 8. Tá? No caso numérico, um 2 aqui, por exemplo, teríamos então 2 elevado a 8, e aí eu vou só modificar o número para ficar pequenininha a resposta. Se por acaso fosse aqui, ó, 3 e 2, por exemplo, então somando daria 5, e aí a gente sabe que o expoente indica que eu vou repetir a base 5 vezes, né? Então eu teria 1, 2, 3, 4, 5, e aí no final eu teria como resultado o valor 32. Isso é no produto de potência. Bem, na divisão de potência, ó, divisão de potência de mesma base, então o sinalzinho aqui é de dividir. Nesse caso aqui, a regra da divisão de potência é repete a base e subtrai os expoentes. Então, nesse caso, a gente teria 3 menos 2, tá? Regra de subtração. E aí, a gente teria que 3 menos 2 dá 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, daria o próprio 2, tá? Regra da divisão. Eu poderia ainda ter o meu expoente como sendo negativo. Aí, então, a gente teria o seguinte. A regra da divisão de potência repete a base, subtrai os expoentes. Então, eu teria um sinal de menos aqui. E aí, o meu outro expoente ele é negativo. Então, eu vou pôr ele entre parênteses. Por que isso? Porque vai existir um jogo de sinal aqui, ó. Dois sinais juntos faz jogo de sinal. Então, vocês vão ter 2 elevado a 3. Menos com menos dá mais, e aí vocês têm um 5. E aí 3 mais 5 vai dar 8. Então a gente tem 2 elevado a 8. E aí teria a regra, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aí você ia chegar na resposta, se não me engano, 1024. Tá? Deixa eu ver, 32. 2 é 2 elevado a 5. Vezes 2 daria 64. Isso seria elevado a 6. 64, 7 vezes, isso aqui 64 daria 128, e 8 daria 256. Tá? Daria 256. Pronto. Divisão de potência de mesma base. Aí a gente também tem a regra potência de potência. Então, na regra potência de potência, a regra diz o seguinte: repete a base e multiplica os expoentes. Então, no caso como esse aqui, ó, você vai repetir a base e multiplicar os expoentes. Tá? Então, no caso, daria algo desse tipo. Em número, 2 elevado a 3 elevado a menos 5, por exemplo. Então, vocês teriam o 2 elevado a 3 vezes menos 5. E aí a gente teria 2 elevado a menos 15. Tá? O número 3 ele é positivo, então tem um sinal de mais aqui oculto. Mais com menos dá menos. 3 vezes 5 dá 15. E aí vocês também têm
produto de potência de bases diferentes e expoentes iguais, tá? E expoentes iguais. Então, um exemplo, 2 vezes 3, tudo isso aqui é elevado a 5, tá? Pela regra aqui, a gente faz o seguinte, nessa regrinha aqui a gente pode associar que o 5 é do 2 e que o 5 também é do 3. Então a gente é assim, ó, 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5. Tá? Lembrando que na matemática toda ida tem volta. Tá? Então se por acaso vocês tiverem 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5, isso aqui é o mesmo que 2 vezes 3 elevado a 5. Ok? Bem, aí chamamos a atenção a vocês. Vocês estão fazendo tudo pelo celular. Então, pelo celular, tá certo? Não tem como vocês escreverem na forma de potência, como a gente escreve na ponta do lápis, né? E aí, por esse motivo, no caderno, no caso, no celular, vocês vão ter que escrever assim, ó, 2 elevado, tá? O símbolo de potência é esse daqui, ó. 2 elevado a 3. Tá? Professor, mas por que o parênteses? Porque se você pega e coloca sem o parênteses, se eu pegar e escrever uma expressão desse tipo aqui, você vai estar pensando que eu estou colocando 2 elevado a 3 vezes 2. Tá? 2 elevado a 3 vezes 2. E o que eu estou querendo escrever aqui, tá? Quando eu coloco parênteses aqui, ó, eu estou querendo escrever a seguinte coisa. Eu estou querendo escrever 2 elevado a 3 vezes 2. Tá? Então, por isso que a gente utiliza esse parênteses para representar o expoente dentro, ou para representar o expoente. Tá? Então, tenham esse cuidado quando vocês forem fazer as continhas de vocês. De sempre colocar o parênteses. E aí, vocês vão agora para a parte de raiz, né? A radiciação também não dá para você escrever no celular, por exemplo, a raiz quadrada de 3, tá? E aí vocês têm o seguinte, como o inverso da raiz é a potência, então você pode simplesmente fazer o seguinte, como não tem, como não dá para a gente escrever desse jeito pelo celular, então o que é que a gente faz? A gente usa a potência, ó, a potência para representar isso daqui. Mas aí, sim, quem serão os expoentes? Tá? Quem é o expoente da gente aqui? O nosso expoente vai ser justamente, ó, vai ter um expoente aqui e o expoente daqui, se ele não aparece, o expoente que está em cima do 3 é o 1, tá? Então vejam, quem está dentro da raiz fica em cima. Tá dentro da raiz fica em cima. Aí traço, tá? Quem está fora fica embaixo. No caso vai vir depois pra gente. E aí a gente tem que lembrar o seguinte. Radiciação trabalha a partir de raiz quadrada, tá? Então a raiz quadrada tem um 2 aqui dentro. Aí esse 2 ele não precisa aparecer para que eu saiba que é raiz quadrada, tá? Então nesse caso, se não aparecer o índice aqui, então é porque ele é o 2. Então a nossa representação de raiz no celular é essa daqui. Aí vocês têm alguns exercícios, né? Que eu coloco aí tipo raiz quinta, ou raiz quinta, vou colocar aqui, raiz cúbica
de 5 elevado, sei lá, a 7, por exemplo. Então, se você vai escrever, bom, no caso no celular, você vai ter que escrever assim, ó, 5 elevado a 7/3. Tá? Aí, então, o que é isso? Lembrando, né? Toda ida na matemática tem volta. Tá? Então, quer dizer que isso aqui é justamente essa parte daqui. Tá? Expoente índice. Expoente índice aí, tá? E aí, o 5 aqui é a nossa base. Ok? Pronto. Eu acho que o que eu tinha tirado dúvida de vocês sobre as atividades que tem aí para fazer é isso. Aí, como eu pedi, né? Vocês vão ter um exercício, o último exercício de vocês vão escrever no caderno, tá? Não é necessário escrever as questões, não. Você coloca lá primeiro, e aí letra A, e resolve, tá? Aí letra B, resolve. Letra C, e aí o segundo exercício, a mesma coisa. Letra A, resolve, 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 resolve. Tira uma foto e upa, tá? Tem aí adicionar arquivo. Quando você clicar em arquivo, em adicionar arquivo, aí vai lá para a sua galeria de fotos. Aí você vai escolher a imagem com a sua resposta e adicionar o arquivo. Ela vai cair na minha pasta e depois eu consigo ver todas as respostas, ok?